Bom dia, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja com você. Estamos iniciando o nosso estudo de hoje em nossa jornada bíblica Despertar com Deus e vamos aprender os ensinamentos do capítulo 3 de Josué. Este capítulo traz-nos o tema Atravessando o Rio Jordão. Hoje vamos estudar sobre mais um momento histórico na história do povo de Israel, que foi a passagem do Rio Jordão. Quais são as lições que este episódio apresenta para nós hoje? Porque a experiência do povo de Israel traz uma relação tão próxima com a nossa experiência hoje no final dos tempos. Josué, capítulo 3, nos mostra a intervenção divina e a orientação sobrenatural que marcou a jornada dos israelitas rumo à terra prometida. A travessia do Rio Jordão simboliza um novo capítulo em sua história, pois eles deixaram de vagar pelo deserto para se estabelecer na terra que Deus lhes havia prometido. O capítulo destaca a importância da obediência, da fé e da providência de Deus no cumprimento de sua aliança. Essa é a nossa introdução no estudo deste capítulo 3. E você está convidado a conhecer mais detalhadamente o que este capítulo nos apresenta. Então, vamos agora aos versículos. Para isso é muito importante que você já tenha feito a sua leitura em todo o capítulo. E agora nós vamos extrair os ensinamentos. Pormenores da travessia do rio e do memorial com 12 pedras, que foi erigido no acampamento em Gilgal. Por mais que se ressalte, nunca se estará exagerando a grande importância deste relato, pois marca a travessia da fronteira na Terra Prometida e forma um paralelo com o milagre da travessia lá do Mar Vermelho, no início da peregrinação do povo de Israel, e que está registrado em Êxodo 14 e 15. A fé que os israelitas tinham no Deus de seus pais foi renovada e fortalecida quando estava para enfrentar sua prova mais desafiadora, ao passo que, ao mesmo tempo, o medo dos cananeus foi grandemente intensificado. A grande significação dessas maravilhas é indicada no capítulo 4, verso 24. Essas maravilhas deviam permanecer como um testemunho para todos os povos de todos os séculos de que a mão do Senhor é poderosa. Então o versículo 1 nos diz que levantou-se, pois, Josué de madrugada. Este é um refrão repetido ao longo do livro todo. No início da carreira de Josué, como líder de Israel, Deus o instruiu a meditar na lei, dia e noite. Se lembram, lá no capítulo 1, verso 8, é evidente que Josué tinha o hábito de levantar cedo para comungar com Deus, em meditação e oração.
Olha aí, que detalhe importante. Josué não podia descansar enquanto havia uma importante obra do Senhor a fazer. Os que realizam grandes coisas para Deus precisam se levantar cedo, são madrugadores. Sitim, ou Abel Sitim, ali nas campinas de Moabe, a localização do acampamento de Israel ao leste do Rio Jordão, defronte de Jericó. Essa era a localização geográfica, onde eles se encontravam. Agora o versículo 2 descreve 3 dias. Durante 3 dias, a multidão ficou diante daquele rio transbordante. Isto bastou para amedrontá-los, a menos que, como Abraão, ousassem enfrentá-lo à luz da graça divina. Tudo foi feito para incutir neles o fato de que o rio fora cortado por efeito da arca e para ela. O verso 3 destaca a Arca da Aliança. Como sabemos, a arca simbolizava a presença de Deus em poder no meio do seu povo. Era tão sagrada que, pelo fato de nela tocar, mais à frente vamos encontrar o relato de Uzá, que teve morte instantânea. A arca só podia ser levada por sacerdotes descendentes de Levi. A palavra aliança significa concerto, pacto, testamento, contrato. A arca era o símbolo do concerto feito entre Deus e o homem. Era o tesouro mais sagrado de Israel. Os levitas sacerdotes a levavam. Normalmente eram os filhos de Coate, levitas não sacerdotes, que carregavam a arca. No Jordão, os sacerdotes, representando Cristo, nosso mediador e sumo sacerdote, deviam ir à frente e abrir caminho. Verso 4 destaca a distância entre o povo e os sacerdotes, intencionalmente aumentada para que não pudesse haver dúvida quanto ao milagre. Sempre que avançamos através de um caminho desconhecido, a Arca da Aliança, que simboliza hoje Cristo, nos precede, Ou seja, vai à nossa frente. O verso 5: santificai-vos. Santificação, na Bíblia, significa separação para uso exclusivo de Deus. Esta separação implicava uma purificação tanto da alma como do corpo. Santificação, a necessidade de distinguir entre Deus e as coisas que Ele criou. Houve um requisito semelhante quando Deus desceu para o povo no Monte Sinai. Eles deviam se banhar, lavar as vestes e se abster de tudo que pudesse lhes impedir de concentrar a atenção no grande milagre que logo seria operado em favor deles. O Senhor, é claro, abençoaria a obra de preparação. O ser humano deve sempre cooperar com Deus na experiência da salvação, para esperar a bênção e a orientação divina nos preparativos para entrar na Canaã celestial. É essencial que o crente se santifique por meio da consagração da vida ao Senhor, a fim de que Ele o purifique e o torne santo. Se isso era necessário para entrar na Canaã terrena, imagine, amigo ouvinte da Palavra de Deus, quanto mais necessário é essa santificação para a admissão na Canaã celestial, para estarmos na presença pessoal de Deus.
Josué disse: amanhã o Senhor fará maravilhas por meio de vós. As maravilhas que o Senhor fazia de tempos em tempos o distinguiram como verdadeiro Deus. Por serem feitas em favor de Israel, separavam esse povo das outras nações como um objeto especial do favor divino. Porém, não seria possível haver maravilhas. Deus não poderia operar em favor dos israelitas se não cumprissem primeiro a ordem de se santificarem. Agora o versículo 7 diz: hoje começarei a engrandecer-te. O Senhor validaria a liderança de Josué, repetindo as maravilhas que ele fizera lá às margens do Mar Vermelho através de Moisés. O Deus de Josué era o Deus de Moisés e é hoje o nosso Deus. Para que saibam, os atos de Deus com frequência têm o propósito de esclarecer e dar conhecimento. Tal conhecimento nunca é meramente intelectual. É atingível mediante o ouvir acerca dos atos de Deus, bem como de contemplá-los. Agora o versículo 10, nisto conhecereis. A passagem através do rio era um tipo de teste pela água, frequentemente usado em tempos antigos para determinar a decisão legal dos deuses. Deus passou com segurança pela água com seu povo, demonstrando assim seu direito e também do povo à terra de Canaã. Também o verso 10 diz que lançarás diante de vós. Por que Deus expulsou estas nações de suas terras? Uma importante pergunta para esclarecer de forma bem definida a razão por que estas nações foram exterminadas. Deus já havia punido Israel por sua desobediência. Ele então se voltou ao restante das nações. Gênesis 15, verso 16, indica que o povo de Canaã era ímpio, extremamente mau e mereciam ser punidos por seus pecados terríveis. Israel deveria ser um meio para esta destruição, para a execução da justiça divina. Mais importante ainda era o fato de que Israel, como nação santa, não poderia viver entre este povo tão mau e idólatra. Fazer isso seria convidar o pecado a habitar em suas vidas. O único meio de prevenir Israel de ser infectado por religiões más era expulsando aqueles que as praticavam. Israel, contudo, infelizmente falhou neste quesito de expulsar todos que Deus ordenou expulsar. E como resultado, não demorou muito para que Israel, a nação que Deus escolheu para ser seu povo, começasse a seguir as más práticas dos cananitas. O verso 11, a arca da aliança do Senhor de toda a terra. Não somente o símbolo da aliança, mas o próprio Senhor iria à frente de seu povo. Verso 12 destaca 12 homens. Isso antecipa o principal assunto do capítulo 4. E o 13 descreve assim que as plantas dos vossos pés pousem nas águas. Muitas vezes, Deus não provê solução aos nossos problemas até que confiemos nele e nos movimentemos à frente com aquilo que sabemos que devemos fazer. Quais são os rios ou os obstáculos que você tem enfrentado em sua vida? Então, diante do capítulo do ensinamento de hoje, em obediência a Deus, avance pela fé
mas você precisa primeiro pisar na água. Os sacerdotes que levavam a arca deviam manifestar sua fé na palavra de Deus ao pisar na água. O Senhor sempre pede a seu povo que, além de enfrentar dificuldades, também avance ousadamente, com fé, sob seu comando, confiando que Ele abrirá o caminho. Deus prometeu separar as águas e superar os obstáculos. Por que Israel precisou esperar até o Jordão estar em período de cheia para atravessá-lo? Um mês antes ou um mês depois, a situação teria sido diferente. E os israelitas já se encontravam acampados em Sitim faziam 2 meses. Provavelmente vamos encontrar 2 razões para isso. A primeira, o poder de Deus seria mais evidente. E a segunda, o povo de Jericó não os estariam esperando. E não haveria guarda junto ao rio. Olha que detalhe. Para Deus, o volume de água do Jordão não fazia a menor diferença. Que lições especiais, percebem? Verso 15, o Jordão, ele transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Era a época da cheia do rio. Essa informação vital toma o leitor de surpresa. A travessia seria ainda mais notável por causa das chuvas da primavera e do derretimento da neve lá do Monte Hermon. O verso 16 fala de Adã. Era uma cidade a cerca de 32 quilômetros ao norte de onde Israel atravessou. Este grande milagre de interromper o fluxo do Jordão pode ter ocorrido pela suspensão direta de Deus das leis da natureza ou, tão miraculosamente quanto, pelo trabalho de Deus através de suas leis, providenciando a exata coordenação para que isso atingisse os seus propósitos. A história secular registra que, ao menos em 2 distâncias, em 8 de dezembro de 1267 e 11 de julho de 1927, quando, em resultado de um terremoto e deslizamento de terra, o Jordão teve cessado o seu fluxo aproximadamente no mesmo lugar dos dias de Josué. E muitos quilômetros do leito do rio permaneceram secos por muitas horas. Seja qual for o caso, se foi ocorrência natural, usada por Deus, ou outra maneira, Deus mostrou seu grande poder, operando um milagre de coordenação de tempo e de localização para permitir que seu povo cruzasse o rio em terra seca. Este testemunho do poder sobrenatural de Deus serviu para construir a esperança dos israelitas em Deus e dar a eles grande reputação contra seus inimigos, que os excediam em grande número. Também descreve o mar da Arabá, o mar da planície, isso é o Mar Morto, a grande depressão do Vale do Jordão. Agora o verso 17 fala dos sacerdotes. O sacerdócio do Antigo Testamento era um tipo do sacerdócio de Jesus Cristo hoje. Os sacerdotes obedientes à vontade de Deus entraram no Jordão. Fazendo uma analogia, Cristo, nosso sumo sacerdote, entrou na morte, significando o rio, preparando o caminho para nós, seu povo. Pela sua morte expiatória, Jesus abriu o caminho para seus filhos remidos. Agora, os crentes em Cristo, seguindo a vontade de Deus, entrou na sua frente, preparando o caminho.
A morte de Cristo será eficaz para todo o povo de Deus chegar até a glória. E fechando os comentários do capítulo 3, o verso 16 nos diz que passou o povo defronte de Jericó. Fica claro que os sacerdotes que levavam a arca cruzaram defronte de Jericó, e a multidão passou por ambos os lados da arca. Os cananeus teriam tentado defender os vales do Jordão se houvessem previsto esse plano de passagem. Por certo, sabiam que o acampamento dos israelitas ficava do outro lado do Jordão, mas a travessia lhes pegou totalmente de surpresa. Comentário Bíblico Adventista, volume 2, página 177, está localizado estes comentários, juntamente com outros comentários bíblicos. Vamos então agora nos aprofundar dentro do texto Renovando a Fé no Deus de Israel. O livro Patriarcas e Profetas destaca: partindo de seu acampamento nos bosques de Acácia de Sitim, a hoste desceu à margem do Jordão. Todos sabiam, entretanto, que sem o auxílio divino não poderiam esperar fazer esta passagem. Nesta época do ano, na primavera, a neve que derretia das montanhas havia de tal maneira avolumado o Jordão que o rio transbordava, tornando-se impossível atravessá-lo nos vales usuais. Deus queria que a passagem de Israel no Jordão fosse miraculosa. Josué, por indicação divina, ordenou ao povo que se santificassem, deveriam remover os seus pecados e livrar-se de toda a impureza exterior. Pois amanhã, disse ele, fará o Senhor maravilhas no meio de vós. A arca do concerto deveria abrir o caminho diante das hostes. Quando vissem o sinal da presença de Jeová, levado pelos sacerdotes, mudar-se de seu lugar para o centro do acampamento e avançar em direção ao rio, deveriam então partir de seu lugar e segui-la. As circunstâncias da passagem foram minuciosamente descritas e disse Josué: nisto conhecereis que o Senhor, o Deus vivo, está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de ti os cananeus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós, conforme está nos versículos 5, 6, 10 e 11. No momento aprazado, iniciou-se o movimento para a frente, indo a arca na vanguarda, aos ombros dos sacerdotes. Determinara-se ao povo ficar mais atrás, de modo que houvesse um espaço vazio de cerca de 1 quilômetro em redor da arca. Todos, com profundo interesse, estavam atentos ao avançarem os sacerdotes para a margem do Jordão. Viram-nos com a arca sagrada a moverem-se com firmeza para a frente, em direção à corrente encapelada, até que se mergulharam na água os pés dos portadores. Subitamente, a correnteza estancou-se do lado de cima, enquanto a torrente continuou a fluir do lado de baixo, e o leito do rio ficou descoberto. A influência deste prodígio, tanto sobre os hebreus como sobre seus inimigos, foi de grande importância. Foi uma segurança para Israel da presença e proteção contínua de Deus, prova de que ele agiria em prol deles por intermédio de Josué, como operara por meio de Moisés. Tal certeza era necessária para fortalecer-lhes o coração
dando eles início à conquista da terra. Estupenda tarefa que havia esmorecido a fé de seus pais 40 anos antes. O Senhor declarara a Josué, antes da travessia: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E cumpriu-se a promessa. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no, como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Conforme vamos ver no próximo capítulo, no verso 14. Este texto está no livro Patriarcas e Profetas, página 483. Que narrativa, né? Que testemunho a palavra de Deus nos traz deste momento tão marcante na história do povo de Deus. Como aplicar o estudo de hoje, este capítulo, para nossas vidas? A vida com Deus é outro nível. Coisas extraordinárias podem acontecer em qualquer situação, até nas mais desafiadoras e complexas. Josué capítulo 3 nos revela que se colocarmos Deus à frente de todos os nossos empreendimentos, vitórias sobrenaturais nos serão possíveis experimentar. Para tanto, o caminho da superação dos obstáculos passa pela prática da santificação. Todo desafio da existência exige santificação para que seja superado. Conquanto devamos reconhecer a santidade da lei de Deus e aplicá-la às nossas decisões, também precisamos nos consagrar a Deus e à sua obra e deixar-se limpar pela ação purificadora de Deus. É isto que os versos 1 a 5 ensinam para nós. Josué 3 também nos revela que a santificação é um segredo revelado por Deus para que nós possamos superar tremendos desafios no cumprimento dos propósitos divinos. A consagração ao Deus do impossível conduz pecadores submissos à sua palavra a experiências indescritíveis. Por isso, Charles Spurgeon atestou: sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca seu povo para orar. Foi assim na travessia do Jordão, e foi assim no nascimento da Igreja Cristã, no relato do livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 1 e 2. E, queridos, é assim hoje também. Josué 3 nos revela que um povo unido e consagrado a Deus, não há nada que os possa deter, nem o Rio Jordão, nem os muros de Jericó, nem os idiomas indiferentes lá de Atos, capítulo 2, conseguiriam impedir o avanço de um povo consagrado e santificado. A lógica humana difere radicalmente da lógica divina. Todos sabiam que sem auxílio divino não poderiam esperar fazer a passagem do Rio Jordão. Destaca Ellen White: não há obstáculo grande o suficiente que impeça de avançar o povo que se consagra para servir a Deus. Essa é a grande lição no capítulo de hoje. Diante do relato inspirado, é certo que a verdade deve ser levada para dentro de seus corações, santificando-os e purificando-os de todo mundanismo e sensualidade na vida mais privada. O templo da alma deve ser santificado. Todo mau ato secreto que se pratique é como se fosse na presença de Deus e dos santos anjos. Deus está purificando um povo
de modo a terem mãos limpas e puro coração, para se apresentarem diante dele no juízo. Também afirma Ellen White. Fixemos à porta do coração o texto de Josué 3, verso 5, a fim de praticá-lo para desfrutarmos das maravilhas de Deus. Ou seja, santificai-vos. Olha que profundo ensinamento nos traz o capítulo 3. Agora, nossa reflexão final, fechando nosso estudo. Como o Senhor havia dito a Josué, assim aconteceu, e este grande sinal foi como prova diante de Israel de que Josué realmente era o líder escolhido pelo Senhor. As ordens de Josué, o povo, possuem uma sequência lógica que caracterizam a jornada cristã. Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. A arca simbolizando um compromisso de fidelidade e continha as tábuas dos 10 mandamentos, que é a expressão do caráter santo de Deus. Seguir os sacerdotes e a arca significava, portanto, submissão à vontade de Deus. Este é o caminho. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A submissão à vontade de Deus, através da obediência aos seus mandamentos e à sua palavra, constitui o processo de santificação. Em sua oração sacerdotal, Jesus mesmo declarou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Jesus é o nosso sumo sacerdote que está diante da arca da aliança, no Santíssimo do Santuário Celestial, hoje. Sigamos, pois, as suas pisadas, e estaremos sendo santificados. Esta é a verdade para mim e a você hoje, amigo ouvinte da palavra de Deus. Chegai-vos para cá e ouvi a palavra do Senhor vosso Deus, disse Josué no verso 9. Isto significa que todo aquele que busca o Senhor de todo o coração, visando a santificação diária, encontra alegria em ouvir as palavras do Senhor. A ordem de Deus ao seu povo: sede santos, porque eu sou santo. Não exige de nós uma vida sem defeitos, e sim uma vida que, mesmo defeituosa, se entrega a Ele sem reservas, para que sejamos cobertos pelas vestes santas da justiça de Cristo. Amigos, esta é a vida. Portanto, temos um caminho a percorrer, uma verdade a viver aqui e uma vida eterna a alcançar no porvir. Eis o mapa para Canaã celestial. João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é a resposta. Que neste período em que relembramos o seu perfeito sacrifício, possamos refletir em sua vida e em sua atual obra intercessora. Hoje, Deus deseja realizar uma obra extraordinária em sua vida. Se você permitir, o Senhor de toda a terra te fará passar a pé enxuto pelas águas turbulentas de sua experiência. Vigiemos e oremos. Amém. Como tenho repetido, cada capítulo é uma pérola preciosa que Deus coloca diante de nós. Olha que capítulo impressionante, o capítulo 3 de Josué, com
pensamento para fechar. Nada pode atrapalhar o avanço de um povo consagrado. Aqueles que se santificam, né? Que Deus nos ajude para que possamos realmente refletir profundamente no que este capítulo nos ensina. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por este despertar em Tua presença e por estar, Senhor, diante de Ti, ouvindo a Sua voz através da Sua palavra. Obrigado, Senhor, por estes relatos inspiradores da Sua palavra, testificando do Seu grande poder, de todas as Suas maravilhas, de Suas promessas cumpridas para com Teus filhos, para com o Teu povo. Senhor, hoje pedimos que o Senhor possa também cumprir as Suas promessas em nossas vidas, para os nossos dias. Ajude-nos, Senhor, em nossa jornada espiritual rumo a Canaã celestial. Queiras fortalecer e abençoar cada pessoa que está acompanhando esta jornada bíblica. Este estudo fica conosco em mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Ficamos por aqui. Se você sentiu tocado pela palavra, pelo estudo de hoje, não guarde só para você. Lembre-se de alguém que você ama e que precisa também desta mensagem encorajadora, deste estudo, e compartilhe. Um grande abraço. Tchau, tchau.